eu instalo a banca examinadora de qualificação do projeto de dissertação intitulado As Vozes Negras dos Alunos da EJA, EPT, ProEJA. Vidas Negras Importam. E da proposta de produto educacional da discente Islen Barbosa Ramos Machado, matriculada no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, sob a minha orientação, o professor Dr. Rodrigo Trezano de Barros. A banca ela é realizada de modo remoto, né, em função ainda das medidas de combate à propagação do Covid-19, que foi estendida, e ela é constituída pelos seguintes membros. Por mim, né, orientador da discente, membro interno, professor Dr. Leonardo Leônidas de Brito, professor do Colégio Pedro II, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação do ProfEPT. A nossa membra externa é a professora doutora Jonê Carla Baião, professora do CAP, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a banca examinadora, quanto tempo a gente acha que a gente pode disponibilizar para a fala dela? O que vocês sugerem? Eu pensei em algo em torno de 20 minutos. Eu acho para a bom, fala da Islen? Desculpa, professora. Então, Islen, a gente inicia agora concedendo a palavra, a apresentação é sua, eu vou projetar aqui a apresentação, eu paro de ver, mas continuo ouvindo. Então, se você quiser que eu volte ou alguma coisa, você me avisa, tá? Quiser que eu passe, é só me avisar e fique tranquila, quando tiver 15 minutos de apresentação, eu te aviso, você tem mais 5 minutinhos para você ir fechando. Lembrem que a gente já leu o material, o mais importante é você conseguir apresentar as ideias principais. A palavra é sua, querido. Tá bom, obrigada. Pode colocar o primeiro slide. Então, eu quero começar agradecendo, né? Agradeço também aos professores da banca, a professora Jonê, que desde maio, eu super impulsiva, já convidei ela desde maio, e ela na mesma hora aceitou. Então, agradeço. Agradeço também o professor Leonardo, também pela gentileza, né, do aceite. Agradeço também, assim, o meu orientador, né, o professor Rodrigo. Quero fazer assim, um agradecimento bakhtiniano, né, pela compreensão responsiva, agradeço pela leveza da escuta, pela generosidade, a humanidade durante esse tempo todo, aí, desde o ano passado, nas orientações, e tem tornado assim, as orientações leves. E só tenho que agradecer por você, pelo senhor estar fazendo assim, essa pesquisa, ser um aliado aí nessa pesquisa, nessa luta antirracista. Então, agradeço a todos de coração. A minha dissertação, ela tem o nome As Vozes dos Alunos Negros, da EJA-EPT. Pode passar, por favor. E antes, né, eu quero fazer uma contextualização e explicar assim, o motivo da minha escolha. Como eu vendo. Então, eu começo contextualizando, né, pesquisar sobre os impactos causados nos discursos dos estudantes negros no programa de educação profissional e tecnológico, na modalidade da educação de jovens e adultos. Esse motivo aconteceu, primeiro, porque me afeta o tempo todo. Não tenho como ficar neutra nesse debate, já fiquei, mas não tenho como ficar, porque ele mexe, ele me altera toda a minha vida como mulher negra, mãe de uma criança de 10 anos, que desde os 4 anos sempre me trouxe muitas questões sobre essa questão dele não se sentir bonito por ser negro. Também eu sou professora da classe popular, então eu ouço muitos enunciados racistas, né? E para o Bakhtin, que é o meu referencial, depois eu vou falar um pouquinho melhor dele, né? Para ele, o enunciado ele é atravessado por uma orientação e estrutura social. E o racismo é essa construção social, né? Antes da pesquisa, há um tempo atrás, eu fui construída, né, por muitas vozes que me ajudaram a negar a minha negritude, a me calar. Até fico emocionada, né? Porque acaba sendo uma descoberta assim, também para mim, né? E assim, a desconfiar do meu valor. Desculpa. Eu não me percebia como negra
né? Isso só foi acontecer nos grupos de estudo, porque nem na faculdade, nem nas especializações, até mesmo no mestrado, eu ainda não tinha estudado sobre autores negros. Eu fui ter contato mesmo em 2018, em grupos de estudo, de pesquisa, e eu lembro que, na época, eu fiquei até assim, tentando me esconder, porque quando uma colega falou lá o nome da autora Carolina de Jesus, aí foi falando dela, aquilo foi me dando vontade de conhecê-la, e em 2018 eu não conhecia, e aí eu fui pesquisando de lá para cá, né? E aí até a minha prática na sala de aula hoje em dia é outra, né? Antes eu não tinha uma prática antirracista. O meu ato, né, na perspectiva bakhtiniana, não era um ato responsável. Era como se essa luta não fosse uma luta minha, né? E os efeitos que o racismo provoca esse, né? É essa negação, é esse sentimento de menos-valia, é esse alinhamento, né? E muitas dores, né? E ele está presente desde a educação infantil, ele está lá na educação infantil, ele está no ensino fundamental, ele está no ensino médio, ele está nas academias e principalmente no ProEja, que sentem, né, os alunos estudantes do ProEja, eles já sentem esse peso da discriminação duplamente, né? Eles não se sentem pertencentes àquele espaço. De acordo com o IBGE, 71% são pretos e pardos que estão fora da faixa etária. Assim, é um percentual alarmante. Então, essa dor é uma dor que eu sinto quando meu filho ele chega em casa chorando porque ele não quer ser preto, quando fala que ele é feio e que o sonho dele é ser branco. Dói também quando eu vejo um aluno chamando o outro de nego sujo e não quer mais brincar, né? Dói ver todo esse alijamento dos alunos do ProEja, né? A dor de nós sermos impedidos de entrar nos espaços, no elevador, a dor do que o Boaventura fala, né? Do epistemicídio e do genocídio racial. São tantos gemidos. No livro Beco de Memórias, a professora Conceição Evaristo, né, ela vem falando que a gente precisa ter ouvidos, olhos e coração aberto para estar modificando essa situação. Mas isso só vai acontecer nas interações pela linguagem. Então, a minha pesquisa no ProEja é esse meu lugar único, sem álibi, né, de acordo com o Bakhtin, sem desculpas. É a minha responsabilidade, né? E eu sei que eu não estou sozinha, porque através das minhas palavras estão presentes muitas outras vozes que me constituem e me ajudam a problematizar essas questões, ouvir as vozes potentes desses alunos. Pode passar para mim, por favor? Né? E diante disso surgiu esse problema, né? Quais são os enunciados de opressão e hostilidade nas experiências de racismo entre os alunos trabalhadores negros da educação de jovens e adultos, na EPT, e os impactos causados em seus itinerários discursivos? Outro, por favor. O objetivo, eu pensei nesse objetivo geral, mas posso modificar, né? Caso não esteja de acordo. O objetivo do estudo é investigar qual é o impacto dos discursos preconceituosos étnico-raciais na construção da representatividade, a partir da construção da autopercepção de 4 alunos negros do ProEja, né, com o intuito de que esses silenciamentos sejam rompidos. E um dos objetivos específicos é pesquisar as relações étnico-raciais e escutar com responsividade as vozes negras na turma do ProEja. Outro, por favor. Nós pensamos nesse sumário provisório, né, que é discutir o gênero do discurso em Bakhtin, da negritude, né, enunciados que fazem parte desse cenário, os itinerários discursivos dos alunos negros do ProEja,
um diálogo sobre raça, racismo e etnia. Capítulo 3 ainda não foi pensado. A metodologia... Pode passar para mim, por favor? O meu referencial teórico principal, assim, que vai dando ancoragem, vai ancorando os outros referenciais, é o Mikhail Bakhtin, né, que é um filósofo, um pensador russo, e que ele vem discutindo o quanto é importante o gênero do discurso, essa análise do discurso, né? Então, aqui, eu coloquei o que significa o gênero de discurso, que é justamente... Estão me ouvindo? Os gêneros são formas de enunciados, né? E ele vai acontecendo nesse movimento, né? O tempo todo nós estamos usando a linguagem para nos comunicar, né? E a linguagem, ela se dá de várias maneiras. Dentro desses meus referenciais tem a Bell Hooks, e eu até falei com o meu orientador que eu sempre me questionava, né, por que nos livros o nome dela vinha sempre com letra minúscula. Eu não sabia. Aí, estudando, eu vi que era um pseudônimo, por isso, né? E aí também tem o Florestan Fernandes, a Carolina de Jesus, a Conceição Evaristo, o Paulo Freire, né, que acho que ele não pode fugir desse debate da educação de jovens e adultos, mesmo sendo dentro do programa de educação profissional e tecnológica. O outro, por favor. A fundamentação teórica, né, de acordo com o programa, eu coloquei aqui um pensamento do autor, do Dante, né, Henrique Dante, que aí ele vem falando como que o Proeja ele foi criado, né? Qual o objetivo? Ele foi criado para fazer essa integração dos jovens e adultos, né, no ensino médio e junto ao mundo do trabalho, através da educação profissional e tecnológica. E o objetivo é justamente oportunizar essa formação dialógica, né, com as suas histórias de vida, fazer essa inclusão desses jovens e adultos trabalhadores. Porém, não é isso que tem acontecido, né? Que ainda tem toda uma resistência, ainda tem toda uma luta, porque todo um ensino bancário, né, que o Paulo Freire já criticava, esse ensino bancário, né, ainda não se leva em conta as vivências, as experiências que cada aluno chega ali na sala de aula, né? Eles já chegam encharcados da vida. Então, é preciso ter esse olhar, porque muito mais do que um programa voltado para o mercado de trabalho, que também é importante, mas mais do que o mercado de trabalho, a vida é o projeto mais importante. Então, tem que ter essa dimensão humana. Alguns movimentos, a pesquisa ela vai acontecer no Colégio Pedro II, no campus da Tijuca, e vai acontecer em 2 turmas do Proeja. Cada turma, a princípio, nós pensamos em fazer com 4 alunos, né? Dois alunos de cada turma para fazer essa coletagem de dados, mas para que esses 4 alunos, né, se sintam mais confortável para entrar nesse debate, os diálogos que vão acontecer nesse grupo focal, nessa roda, né, vai ser para toda a turma, mas aí a coleta, né, por escolha vai ser com esses 4 alunos. No método é qualitativo, biográfico, estudo empírico com entrevista aberta ou em profundidade. Com esses 4 alunos, com o objetivo ali de analisar os discursos
que vão surgir a partir de algumas provocações de leituras, né, da literatura. O encontro vai acontecer toda quinta-feira. E a partir desses encontros, né, que eu pensei em serem 4 encontros, já que nós vamos estar falando sobre quatro escritores. Então, serão 4 encontros, que aí, a partir daí, vai surgir o produto educacional, vai ser um caderno paradidático, motivado por essas 4 biografias de pessoas que são importantes, né, nessa luta, né, nesse movimento antirracista. E aí, a partir desses 4, vão surgir novas 4 autobiografias desses alunos, que vão ser analisados os discursos, né? Os sujeitos da pesquisa vão ser convidados a escrever um memorial. E o próximo o produto educacional, ele vai ser uma construção, né, que ele vai possibilitar dialogar com as histórias de vida e com o mundo do trabalho, nessa perspectiva em que o PROEJA foi pensado, né, nessa perspectiva humana, valorativa e integral. Cada encontro, nós vamos conversar um pouquinho, dialogar sobre um autor. No primeiro encontro, eu pensei em dialogar um pouquinho sobre, a partir do livro Erguer a Voz, da Bell Hooks. Não vai dar para trabalhar o livro todo, mas pelo menos um capítulo ou um trecho, para provocar essa construção dos enunciados. O segundo diálogo vai ser com a Carolina de Jesus, também através da literatura. Pensei em ser o livro Quarto de Despejo, né? Pegar um trecho e também conversar sobre isso, sobre essa questão, dialogando com as vivências, né? Com as experiências desses alunos. O terceiro vai ser com a Conceição Evaristo, né, as escrevivências nos itinerários discursivos de opressão e hostilidade. Né, pensei em pegar também o livro Becos de Memória. E o quarto já vai ser com... Foi intencional essa escolha de colocar o professor Florestan Fernandes, né, como um intelectual branco e que está engajado desde sempre nesse movimento e que deixou muitas contribuições, né? Muitas contribuições. Aí foi um professor muito importante nesse debate étnico-racial da classe trabalhadora, né? Deixou grandes contribuições. Ele questionou, na época, o mito da democracia racial, defendido por Gilberto Freire, né, no livro dele super famoso, Casa Grande Senzala. Então, essa luta ela acaba sendo fortalecida quando todos, né, branco, negro, lutam por essa transformação. O outro slide é justamente na força, né, que é das palavras, né, na força, a escrita como esse espaço político e social, né? Ela atravessa as nossas vidas particulares de muitas maneiras. E a gente consegue ver, nesse trecho que eu trouxe aqui do livro Becos de Memória, né, diante de uma situação ali de perda, né? Já tinha tido muitas outras perdas, já estava acontecendo um desfavelamento, e essa personagem de Maria Nova, ela perde ali, então, o tio dela. Só que ela escolhe continuar indo adiante, né? Mas como ir adiante? Escolhendo o quê? Ela escolhe um dia agora, ela já sabia qual seria a sua ferramenta, a escrita. A escrita mesmo como esse espaço político-social que nos atravessa o tempo todo. Né? Um dia ela haveria de narrar e fazer soar, de soltar as vozes, os murmúrios, os silêncios, o grito abafado que existia, que era de cada um e de todos. Maria Nova um dia escreveria a fala do seu povo. E né, através da força das palavras, né, que a gente está nessa pesquisa, com esse produto educacional, acreditando que a força das palavras, da memória e da narrativa são as armas encontradas por tantas Marias Novas, né? Eu sou uma, para seguir, né, a sua luta
pela vida, mesmo depois da morte de muitos personagens e da destruição da favela. É um trecho que está lá no livro. E são essas Marias Novas que quero encontrar, né? Eu sei que estão lá no Proeja também, precisando erguer a voz, serem ouvidas. É isso, agradeço. Obrigada. Obrigado, querida, pela apresentação. Não precisei nem te avisar dos 15 minutos, que eu estava acompanhando o andamento dos slides. Foi muito, muito bonita a apresentação. Parabéns. Léo, você tem como gravar ou já está gravando, querido? Já está gravando desde o início. Está gravando. Ótimo. Queria conceder a palavra. A gente pode começar com o nosso membro externo, né, Léo? Tudo bem? Pode ser? Claro, praxe é essa. A gente começa com a colega, professora da UERJ, claro. Eu queria conceder a palavra à professora doutora Joanê Carla Baião e já novamente, né, reforçar o nosso agradecimento, o meu agradecimento em particular, né, a senhora sempre foi a primeira opção, né, da ISNA, a fala dela é exatamente essa. Logo nas primeiras reuniões ela já trouxe o nome, eu queria muito que ela participasse, e eu falei, ISNA, vamos colocar e vamos fazer o convite, agora vamos esperar ela responder. Não, vou falar com ela, e a gente sabe da realidade que a gente tem vivido nas rotinas das escolas, né, associadas às universidades, em que a gente tem que se desdobrar entre o trabalho da educação básica e da pós-graduação, como a senhora colocou antes. Então, eu queria novamente agradecer, né, e que essa seja a primeira participação de muitas da senhora aqui com a gente no Prof. EPT. A palavra é sua, professora. Muito obrigado. Primeiramente, eu tiro senhora. Pode ser Joanê. Eu agradeço muito, muito o convite de Isley, a aceitação e o convite do professor Rodrigo, e conhecendo o professor Leonardo. Acho que eu não conhecia vocês dois, só de nome, né? Isley, primeiramente, parabéns. A sua apresentação, ela mostra muito do seu trabalho e de quem você é. É uma apresentação bonita, do ponto de vista estético, e cuidadoso, e sem deixar de fora a fala emocionada de uma professora comprometida com o trabalho e com a escolha do seu tema. Então, eu compartilho com você, como também professora que me fiz por muito tempo não negra, né? A negação do corpo negro está na nossa pele, nas nossas histórias. Hoje eu olho para mim e penso assim, como que um dia eu não fui negra? Mas é isso que fazem com a gente, se aproximar cada vez mais de uma branquitude para a gente vencer. E eu digo, né, até me emociono também, né? Nessa lógica, a gente vai fazendo mil e um para estar nos espaços que a branquitude permite, como a academia. Mas a gente vem modificando isso, e é a duras penas. Então, cada vez que a gente faz uma dissertação, um trabalho em sala de aula, em um trabalho acadêmico também, em que a gente traz esse tema, é porque a gente quer deixar que seja mimimi. Não é para ser mimimi. É para ser rotina, é para ser naturalidade. Você fala isso no seu texto. Tem um parágrafo que você diz assim, a educação tem um compromisso com a população negra, né? E quem é a educação? Nós quatro que aqui estamos, e os outros pares, e que bom que a gente consegue parceiros e parceiras para essa luta, né? Então, Rodrigo está nessa luta, Leonardo, eu, você e tantos outros que vêm conosco. Então, eu começo destacando o compromisso do seu trabalho, a seriedade, a relevância do tema, e sabendo também que é uma travessia difícil. Primeiro porque a gente sabe, o mestrado é um dos momentos mais difíceis no ritual acadêmico. Eu vou te assustar um pouquinho, tá? E a qualificação ainda é mais difícil do que tudo. Porque a qualificação, acho que é assim que a gente entende, a gente fica ansiosa porque a gente tem medo dessa defesa. Mas ela é o momento mais gostoso desse processo. Porque ela é o momento, de fato, de
mais de uma pessoa, e mais do que você e seu orientador, se debruçar com vontade sobre o seu tema e com honestidade. Não estou dizendo que em outros momentos não tenhamos vontade e honestidade, mas nós sabemos, como bactinianos que somos, que também existem outros rituais. E o ritual da qualificação é esse ritual mais intimista, esse ritual de aproximação, de dizer, Rodrigo, Isley, eu estou pensando com vocês assim, assim, assim. E depois desse processo, vocês vão decidir por onde vocês vão. Aí vem o ritual da defesa, que é o ritual que dá medo, não sei o quê, mas em que vocês chegam autores do trabalho, mais do que nunca. Então, assim, não tenha medo. E aí, quando eu disse que o mestrado é um dos caminhos mais difíceis, eu falei isso numa aula que eu dei quarta-feira, muitas vezes, infelizmente, a gente aprende a escrever no mestrado. E como é duro dizer isso como professora de educação básica e como professora de língua materna. Porque a gente vai embotando tanto a escrita em nome de uma norma e de uma forma, que quando chegam no mestrado querem assim, seja criativa, seja autora, né? Mas a vida toda tiraram essa autoria e essa tal criatividade. Então é um momento muito difícil. Escrever 50 e tantas páginas e apresentar é assim, opa, o que eu estou falando? Do que eu estou falando? Né? E fazer esse cruzamento entre um trabalho autoral e um trabalho teórico, acadêmico, é muito difícil. Você veio tentando. Então, acho que seu percurso está nessa tentativa e nesse caminho, e com sucesso. Tá? Mas, feitos elogios, aí tenho mais. Agora eu vou fazer as críticas de elaboração em conjunto. Entendeu, Cris? Tudo que eu disser aqui é o lugar de uma leitora que lê o seu trabalho com interesse e com perspectiva de pensar assim, nossa, tem muita potência, vamos ver e se acrescentar isso e isso. Mas igual a receita de Malazarte, com a sopa de pedra, não sei se você conhece, é uma das histórias mais bonitas que tem, em que ele convence uma senhorinha que não tinha nada a fazer uma sopa de pedra e no final fica tudo delicioso. Ele diz assim, e se tivéssemos isso? E se tivéssemos aquele? Eu não estou usando da pretensão de que ao final dos meus comentários a sua sopa fique deliciosa. Não, porque ela já está. Eu estou usando da pretensão no e se tivesse isso? E se tivesse aquilo? Entendeu? Eu ando com muito medo das palavras, porque também como bactiniana, a gente sabe que as palavras ecoam, né? E de diferentes maneiras. E eu estou muito cuidadosa, porque eu acho que a gente está precisando investir cada vez mais numa academia mais cuidadosa, numa academia que menos bate e que mais ajuda a construir. E eu estou falando de um lugar que eu fui formada por essa academia e estive em muitas bancas no lugar de achar que estar na banca tem que bater. Tem não. Tem que fazer junto, tem que acolher, tem que ser solidário e a gente ainda está nesse percurso. Então, eu espero que eu consiga cumprir esse meu propósito. Tá? Então, você faz um trabalho, repito, com uma ótima perspectiva estética. O seu produto já tem isso, a sua apresentação, as escolhas, a preocupação. Então, eu falo do produto já já. Eu quero falar do recorte que você faz teórico. Você vai, Isley, por um caminho muito, muito plural. E que isso, para o mestrado, às vezes faz a gente perder algumas coisas. O que eu estou chamando de caminho plural? Você traz Paulo Freire. Nossa, só Paulo Freire já é um trabalho. Aí você traz Bakhtin. Aí, Paulo Freire e Bakhtin, você ainda escolhe outros autores, como Florestan, que você trouxe aqui. E, junto a isso, você passa e convida a Lélia, convida a Sueli, você sai convidando, né? Bell Hooks, mas como fazer essa sopa, né? Dialogando mais esses autores? Não sei. Mas eu talvez, e eu tenho me convencido disso, talvez abrir mão de alguns, prometer menos, que trazer mais eles, você pode trazer, mas não prometo. Talvez você pudesse escolher só Freire e Bakhtin, talvez. E os outros, você vai dizer, Freire vai chamar outros, Freire chama Bell Hooks, né? Bakhtin vai chamar outros, Bakhtin chama, Bakhtin ou Bakhtin, mas quando você traz todos assim, e talvez seja o texto da qualificação,
eu sinto que você passa por eles e ficam coisas no caminho. Eu vou te dar exemplos, tá? Por exemplo, quais os conceitos você quer trabalhar? Pode dialogar comigo, assim, se não for atrapalhar muito. Me responda só para eu poder prosseguir. Quais são os seus 4, 3, 2 conceitos? Você consegue dizer isso assim? O gênero do discurso. Gênero discursivo, gênero do discurso? Isso, na perspectiva discursiva. Tá. E esse gênero do discurso é a escrevivência e o memorial? Tá. Rodrigo, pode ser isso? Tá. Então tá. Então, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu pensei em escrevivência, eu pensei em marketing com dialogia e gênero do discurso, e pensei no inédito viável de Freire, que você também fala, né? Então, mas eu não vi no seu texto você me dizendo você cita os autores, mas qual arcabouço teórico? Ele pode estar, Isley, mas ele pode estar disperso. E eu acho que facilita ao leitor se você disser isso que você acabou de me responder. Olha, eu vou trazer Conceição Evaristo com o conceito de escrevivência, para dialogar com escrita de memorial, que não são a mesma coisa, mas que eu aqui vou aproximar por tais e tais elementos, entendeu? Porque não são, memorial e escrevivência não é, mas aproximam, sim. E não vejo problema nessa aproximação. Mas que você aponte isso. Olha, eu vou trabalhar com o inédito viável de Paulo Freire, porque isso me ajuda a dialogar com... Aí o Bakhtin, ele é ótimo, né? Porque o gênero discursivo, ou os gêneros discursivos, né, que ele trabalha, a ideia desses gêneros, ajuda, porque ele diz isso, né? Que nós somos sujeitos que vivemos em linguagem, que praticamos em linguagem. E a linguagem em gêneros, a linguagem não é solta. Então, quando você fala em escrevivência, você fala em memorial, você está escolhendo falar de uma escrita de vida, de uma escrita que evidencia, que agudiza, que bota em vozes que sempre foram silenciadas. Então, fazer essa costura e evidenciar isso para o seu leitor, eu acho que é um dos privilégios do seu trabalho, porque você não escolhe casualmente Bakhtin, Freire e Evaristo, né? E aí Bell Hooks, que vem lá no diálogo com o Freire, mas eu acho que tem um tripé que me pareceu, na minha leitura, algumas vezes perdido e perdendo densidade, entende? Tá? Então, isso vai estar no seu texto lá inicial. Eu senti falta da numeração, tá, Isley? Isso para quem está lendo, e eu estava lendo no computador, é horrível, que aí eu ficava com a numeração do que baixava, mas não é a mesma coisa da numeração da página. Rodrigo, você está aí? Eu posso continuar? É o Rodrigo. Oi, Jonê. Estou sim, querida. Pode continuar, que a gente está gravando, ele continuou gravando, então a gente não vai perder nada, não. Ele vai voltar. É porque ele está em trânsito, ele não está na casa dele, e aí, em função disso, ele está com alguma dificuldade de conexão também. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Então, Isley, lá na página 7 e 8, na minha numeração, você fala, e eu te peço para trazer Lélia. Eu vou abrir aqui rapidinho para ver por que eu estou pedindo Lélia ali. Eu acho, deixa eu abrir aqui, como fui marcando o seu texto, página 7 e 8, 6, só um minutinho que eu vou achar. Lugares de excelência, isso que é. Eu quero saber o que são lugares de excelência. Eu sei que você está falando do Pedro II. Tá, achei. Lá no início do primeiro parágrafo, acho que é a página 7, o grito dos alunos negros da EJA é abafado por uma sociedade que diz não ser racista e discursa a ausência do racismo. A Lélia Gonzalez discute, né, o racismo por denegação. Não estou dizendo que você precisa trazer esse conceito, não. Né? Eu passando e pensando assim, opa, aqui podia falar quanto vários autores discutem muito isso, que no Brasil o racismo é um racismo que a gente nega que é racista, como você muito bem vincula ao mito da democracia racial. Tá? Então, é uma perspectiva minha. Há alguns termos que você passa, como a discussão mais abaixo de lugares de excelência.
Eu sei, eu posso inferir que você está falando do Pedro II, não é isso? De como um aluno da EJA chega num colégio. Mas, assim, isso está dito, você joga um conceito importante socialmente, né, que é pensar esses colégios. Não estou falando da importância de ser excelência, a importância do que implica isso e do que isso implica para a EJA e para esses sujeitos. Mas você só fala, você usa essa palavra. Então, desenvolver. Quando você mexer com coisas sérias, não faça como batata quente. Fale e se posicione, desenvolva em mais de um parágrafo aquilo, entendeu? Porque eu acho que isso, de novo, solidifica em pontos que você passa e que são importantes. Não dá para deixar assim como descuido, tá? Então, lugares de excelência é um deles. A questão do racismo no Brasil, que é por negação. E aí, Isley, seus objetivos, você passa, né? Eu sei que ali nas primeiras páginas você está fazendo um projeto. E a qualificação é isso, é apresentar um projeto, né? Também pode ser. Só que você traz muitos conceitos de textos de projeto, que é objetivo, hipótese. E a impressão que eu tenho quando eu leio cada uma dessas coisas é que você, de novo, quer fazer coisas diferentes. Isso é normal numa dissertação. Mas lembre-se do tripé que você elegeu, e vou repetir aqui para a gente não esquecer: escrevivência, Bakhtin e talvez Freire, né, com inédito viável, talvez, você vai definir se é. Então, isso tem que estar na sua hipótese, no seu objetivo geral e nos objetivos específicos. Não cabem 8 objetivos específicos, Isla. Pensa o objetivo específico, como eu aprendi isso, alguém comentou e eu tomei isso para mim. Pensa cada capítulo, objetivo específico, escrevivência, não sei o quê. Cada capítulo que você vai trabalhar, você promete um objetivo específico ali, entendeu? 3 objetivos específicos estão ótimos se você fizer 3 capítulos. Mas não inventa roda, você não está fazendo pós-doutorado, você não está fazendo doutorado, você está fazendo uma imersão num mestrado de 2 anos, em que a gente sabe que passa de 2 anos, né? Mas a ideia, a composição dele é essa, em que você está olhando para os sujeitos da EJA, seus corpos e como eles se constituem enquanto sujeitos, né? Então, elabora isso assim, tá? E aí, na página 15, tem uma frase lá que você diz, que você fala assim: o sujeito é comprometido, o professor comprometido, ético, não sei o quê. Você começa até com a frase com qualquer professor que esteja na EJA tal. Aí eu virei e falei assim: não, essas características não são do professor da EJA. Essas características eu desejo, acho que você também, que sejam da docência, do professor, né? Então, também, de não botar na EJA um lugar de supremacia e de fantasia que a gente sabe que não tem, né? E que não é para ter, nem na EJA, nem né? A gente acabou de falar aqui da educação básica à pós-graduação, das nossos desencontros enquanto docência e enquanto luta pela educação pública, porque a luta está em todos os campos. É claro que eu sei que é na EJA que essa luta se agudiza. Mas, então, não é o docente. São as políticas públicas que estão ali fragilizadas em todo esse percurso e que ecoa, é minha leitura, tá, Isla? E que ecoa para a EJA. Em que sentido que eu estou dizendo? Eu acho que a gente tem que olhar para a EJA como... eu não vejo... embora eu não seja professora especialista em EJA, eu não vejo como... como é que eles chamam? Concerto, não. Eles falam de fluxo, eu não vejo como isso. Muitas vezes esses jovens, especialmente no EJA profissionalizante, eles estão ali por objetivos mais variados, né? Mas com objetivos... cada um tem o seu, e que talvez das suas 4 narrativas, esses diferentes objetivos apareçam. E a gente sabe que talvez o que aproxime todos eles sejam, talvez numa condição de juventude idealizada e da classe média, eles não estariam na EJA.
estariam estudando com seu conforto da educação diurna, e à noite indo namorar, ou ver série, né? Eu estou aqui usando de ironia, mas que a gente sabe que existem juventudes, existem infâncias, e que a gente tem sempre que denunciar que são condições muito desiguais dessas juventudes, dessas infâncias, e a gente trabalha por uma juventude, cada vez mais que essa juventude e essas infâncias sejam visibilizadas, para não passar como se não existissem, né? Aquele jovem que trabalhou o dia inteiro e está estudando, ou o inverso, né? Ele muitas vezes estuda de dia, mas está trabalhando à noite o tempo todo. Então, assim, são outras juventudes, né? Que não as que aparecem nas novelas da Zona Sul. Então, aí você faz, é interessante que eu percebi a palavra história, né? Você faz um histórico dos governos e a relação das políticas com EJA. Você fala da história única na EJA, né? Que não é, você que rebate lá com a autora. Depois você traz a sua história e você vai atrás da história deles. Talvez você pudesse fazer de novo um entrelaçamento com essa discussão do que você está falando de história. Acho que isso aconteceu casual, mas talvez se você olhasse para isso com mais olhos abertos, você vai ver que você está falando de histórias coletivas, histórias de políticas governamentais, histórias individuais, histórias de sujeitos que atravessam a EJA, atravessam a educação e atravessam corpos negros, né? Que é sempre para onde você está indo. E aí eu senti falta, Isla, me perdoe se foi uma leitura apressada, você vai me dizer se é falta mesmo. Eu senti falta, ainda fiz busca para ver. Você não falou dos lugares religiosos na educação de jovens e adultos, não, né? Falou? Não desenvolvi, não, ainda não. Não, e não acho que você tenha que desenvolver, não. Tá? A escolha é sua. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que as religiões, não é à toa que elas vão para a educação indígena, para a educação de jovens e adultos, elas vão lá, né? Muitas igrejas católicas, todas as religiões, né? Muitas delas, não diria todas, abrem as suas portas para contemplar essa educação. E aí, por quê? Né? A igreja entra onde o Estado falha, talvez, não sei, né? Eu não me sinto à vontade nessa discussão, porque não é a minha discussão, mas, como leitora, me vieram essas questões, tá? E aí, assim, o seu produto e que você vai aplicar, né? Isso é muito importante. Além de aplicar, ele volta para a sua dissertação como análise, né? Como ele é isso, você volta para olhar para essas 4 histórias. Eu fiquei com água na boca, doida para ver, mas sei que eu me preocupei com o seu tempo, o seu e do seu orientador, porque vocês querem defender em abril de 2023. Vocês têm 4 meses, porque dezembro já está aí, né? Então eu fiquei assim, meu Deus, mas eu fiquei curiosa para ver essas histórias, para ver o seu trabalho ganhar essa densidade que ele merece ter e que você está disposta a fazer. Então eu te diria, foca mais, menos é mais, centra nas suas prioridades e não abra mão delas, porque elas já dão uma dissertação muito boa, tá? Parabéns. Obrigada. Professora, muito obrigado pelas considerações, pela leitura atenta. Tenho certeza que a Islen vai né, tirar bastante proveito dessas considerações e dessas colocações. A gente tem ainda algumas dúvidas, algumas dificuldades, né? Primeiro é com essa questão dos referenciais, né, que a gente tem tratado. Tenho provocado a Islen a pensar muitas coisas com relação aos referenciais que ela usa, né, com essa apropriação dessa voz que está sendo construída ali no texto, e as colocações elas são super pertinentes, porque a nossa dúvida é sempre naquela de até que ponto vale trazer para o debate e não aprofundar a discussão, mas também até que ponto a gente precisa, vale a pena abandonar aquele autor como um pouco o que a academia faz às vezes, que é demarcar território, né? Demarcar posição, fazer um recorte. Uma outra dificuldade que a gente tem, aí eu tenho certeza que o Léo vai
vai trazer boas contribuições, por ser, né, de um programa de educação profissional, é que o Pedro II ele não tem EJA, ele só tem PROEJA, que é essa dimensão do mundo do trabalho, né, que é o que conduz os nossos debates no programa. Esse olhar sobre que mundo do trabalho e a sua relação com o mercado de trabalho, por exemplo, que tira desse grupo, né, do PROEJA, essas questões identitárias, né, de representatividade, que eles vão abandonando características de grupo para se inserir nessa falácia de mercado de trabalho, como se isso fosse garantir, né, a sobrevivência, e não que não precise. Né? Quando a gente diz isso, dentro do debate da educação profissional, as pessoas sempre dizem, mas vocês estão dizendo então que não precisa de trabalho, não precisa de mercado, não precisa de emprego. Não, o que a gente está dizendo é que é uma falácia achar que essa submissão ao mercado de trabalho, se inserindo naquilo que está posto, garante ao trabalhador sobrevivência. Muito pelo contrário, alija ele de todo o processo. Então, é uma outra dificuldade que a gente, né, tem, uma preocupação sempre que a gente tem, de não abandonar esse conceito fundante do mundo do trabalho, do trabalho como um princípio educativo, formador e construtor dessas biografias que estão aparecendo. Eu queria agradecer muito. Rodrigo, que excelente. Então, eu avalio que isso ainda não está muito desenhado. E quanto aos recortes que a academia faz, eu tenho pleno acordo, mas eu avalio que talvez deva dizer isso no texto, e dizer assim, estamos aqui fazendo uma escolha por não ficar desenhando, eu acho, não quero fazer conceito, então assim, falta a gente se posicionar, porque eu acho que está no momento disso, de repensar essa academia, repensar essa lógica, mas a gente ainda fica presa, nós somos formados nisso, né? Então, acho que falta afirmar isso, e eu dou todo apoio. Obrigado, professora. Muito obrigado mesmo pelas considerações e pela leitura atenta. Tenho certeza que a Islen vai consultar a senhora aí até até a defesa, né? Assim como ela tem feito com o Léo, que é o professor que acompanha ela nas turmas de PROEJA, né? É um professor do Departamento de História que trabalha há muito tempo com PROEJA. Então, a gente já escolheu estrategicamente as pessoas que pudessem trazer esses olhares para construir um recorte mais adequado, né? Muito obrigado, professora. E queria conceder a palavra ao professor Leonardo Leônidas de Brito, professor doutor do Departamento de História, o atual coordenador do programa, né? E um parceiro aí de trabalho. Léo, muito obrigado aí por, né, sempre estar disposto a colaborar, a construir esse recorte da educação profissional, que é uma preocupação que a gente tem, né? Já trago aqui, né, essa solidariedade, que é uma preocupação do nosso grupo, de não abandonar esse recorte que conduz o programa. E queria agradecer a leitura atenta e por ter, né, acolhido a Islen de maneira tão acolhedora mesmo, né, calorosa lá no PROEJA e aberto a sua sala de aula para a gente olhar e ver o que aflige esse debate do PROEJA. Então, muito obrigado, meu amigo, e a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. É sempre um prazer estar aí contribuindo com os nossos alunos, com a Islen, que é uma aluna querida, enfim, adentrou a esse mundo da educação profissional e tecnológica. Também saudar a presença da colega, da professora Jonia. Muito obrigado pelo aceite também esse convite. E a gente está aqui, obviamente, no sentido de construir, né, de buscar contribuir com o andamento do trabalho da Islen, que é um trabalho que tem um potencial bastante significativo, que é um trabalho relevante, é um trabalho que, de fato, né, enfim, pode vir bastante, pode marcar numa dimensão criativa, né? Enfim, os nossos produtos educacionais, as nossas dissertações feitas aqui no ProfEPT, né, dialogando sobre um tema, se debruçando sobre um tema que é inesgotável, né? Que é a questão racial e a sua relação com as nossas estratégias pedagógicas, com a nossa praxis pedagógica, né? Enfim, então, saudar a Islen pela escolha do objeto, enfim, pela orientação, pelo trabalho do Rodrigo, que é um trabalho muito competente. Eu conheço o Rodrigo há muitos anos, é um colega de trabalho muito querido e muito correto, e nesse sentido vem aí orientando a Islen, e obviamente também um colega sempre bem humorado, né? O que torna certamente as reuniões com a Islen mais leves, mais agradáveis, né? Eu costumo dizer também para os meus alunos que nós somos orientadores, somos pessoas também, então a gente tem dia que a gente está no momento melhor, tem dia pior, mas a gente tenta levar a vida da maneira mais leve possível. Pedir desculpas para a Islen, porque nós tivemos
alguns desencontros no último mês aí no Proeja do campus Tijuca, porque eu tive alguns compromissos pelo ProfEPT fora do Rio, né? Um em Ribeirão Preto, num seminário regional do ProfEPT, e também em Natal, no Rio Grande do Norte, que eu tive num evento, fui a convite do IFRN para participar do segundo colóquio de História da Educação Profissional. Então, nós tivemos alguns desencontros nas nossas quintas-feiras, né, Islen, mas, enfim, nada que comprometesse a prática e a observação dela. Islen, primeiro saudar isso, né, pela relevância do seu trabalho, pela possibilidade de ler o seu trabalho e essa leitura me permitir ter contato também, buscar outras referências, buscar referências que eu gosto muito e vou aqui modestamente sugerir, né, no sentido de trazer e de tentar construir um melhor alinhamento do seu trabalho com a nossa grande área, né? Com a nossa praia aqui, digamos assim, que é a educação profissional e tecnológica. Então, enfim, é importante você perceber, né, que nós, como pesquisadores, estou colocando nós exatamente para incluir você, nós, como pesquisadores da educação profissional e tecnológica, temos necessariamente o trabalho como uma dimensão ontológica, fundamental, existencial. Ontologia é isso, né? Existencial da condição humana. Não é? Se tem uma identidade fundamental da nossa condição como seres humanos, é o trabalho, né? O trabalho a partir das suas múltiplas perspectivas e das suas diferentes historicidades. Tá? Então, não por acaso, essa é uma das bases conceituais do nosso programa, né? Enfim, lá da disciplina Bases Conceituais em Educação Profissional e Tecnológica, que é discutir a centralidade do trabalho. A centralidade do trabalho, obviamente, também pensada pelos liberais, né? Enfim, pelos economistas liberais clássicos, desde o século XVIII, Adam Smith não negava o trabalho. Enfim, nem os neoliberais negam, só que eles veem o trabalho de uma outra maneira, né? Eles fazem a subsunção do trabalho, né? Reduzem o trabalho à condição de venda da força de trabalho, da mão de obra, enquanto nós, do campo socialista, né? Nós do campo crítico, no campo da pedagogia crítica, entendemos o trabalho para muito além da dimensão de submissão da força de trabalho do ser humano ao mercado de trabalho, né? A lógica de mercado, a ideia de mercado como algo autorregulado e que é capaz de criar uma racionalidade econômica própria, diferente daquilo que os economistas liberais pensam. Nós, do campo socialista, pensamos o trabalho na dimensão emancipadora do homem. E, obviamente, e aí eu vou usar um primeiro conceito que eu gostaria de ter visto no seu trabalho e não vi, então, assim, o meu papel, um pouco de como membro interno da banca, é ser o papel daquele professor chato, né, que fica puxando a orelha e fica pedindo assim, poxa, é importante colocar isso, é importante colocar aquilo. Eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, né, em você trabalhar a questão da identidade racial. Isso faz parte da sua existência, faz parte da sua história, da sua historicidade. Tá? Isso não é pouca coisa. Eu concordo plenamente com você que qualquer análise científica, né, qualquer investigação científica, a neutralidade é impossível. Quem defende isso é um farsante. Não é? Quem defende isso, né, enfim, já escolheu um lado, que não é o lado que nós escolhemos. E, enfim, o próprio Gramsci dizia que viver era tomar partido, não é? O próprio Bakunin dizia que a ciência, quando não emancipa, quando não liberta, deprava, porque ela sofistica a dominação. Então, enfim, eu como inclinado e um entusiasta dessas correntes da história do pensamento político ocidental, enfim, sou muito tributário a essa percepção de pesquisa que você tem, de algo que tem relação direta com a sua existência, com a sua vida. Tá? Isso não é pouca coisa. Tá? Por isso que toda e qualquer crítica que eu venha colocar aqui não se sinta, obviamente, constrangida por isso, porque eu concordo com a sua percepção. A gente só precisa tomar cuidado quando a gente assume o papel de observador da realidade, não é? E precisa criar distanciamentos necessários, e não entenda distanciamento como neutralidade, tá? Mas distanciamentos necessários para observar o objeto de pesquisa pensado, escolhido, recortado. Até porque o objeto, obviamente, né, isso é tão dialético, porque ao mesmo tempo que a gente escolhe o objeto, né, e tenta se distanciar do objeto para
garantir alguma interpretação crítica, alguma reflexividade crítica em relação ao objeto de pesquisa escolhido, ao mesmo tempo a gente escolheu por algum motivo, não é? E esse motivo tem uma dimensão subjetiva que é inegável, não é? Enfim, os meus objetos de pesquisa ao longo da minha vida acadêmica, os objetos de pesquisa da professora Jonia, os objetos de pesquisa do professor Rodrigo, e isso vai acontecer com você, acontece com todo pesquisador, né? Enfim, acho que nem o Weber acreditava na neutralidade da axiológica da ciência. Enfim, embora alguns weberianos, ou que não leram Weber, ou que são mal intencionados, tenham dito isso. Mas vamos lá. O que eu primeiro observo, Islen, inclusive acho que eu até mandei já para você, eu estou até meio zonzo da cabeça, porque eu saí do campus ontem, meia-noite. Você acredita que eu perdi a minha bolsa dentro do campus? O segurança no campus ficou rindo de mim, porque eu estava com uma bolsa com o meu notebook e com os meus livros, e a outra bolsa, a mochila, tem a alça transversal, que anda sempre comigo, eu coloquei em algum lugar no campus e não achava. Então, assim, eu quase meia-noite rodando, parecia um espectro rondando o campus Tijuca, né? Abrindo as salas para ver se eu achava a minha bolsa e não achei. Mas, enfim, na segunda-feira, de repente, o assistente de aluno, ele encontrou, guardou isso em algum lugar, e na segunda-feira eu pergunto para ele. Então, assim, pois é, essa cara mesmo. É muito engraçado, porque as câmeras, qualquer pessoa que pegar a câmera vai dizer, vem cá, o que esse professor está rondando o campus 11h45 da noite? Era aí, ó. Mas, enfim, eu terminei de dar aula para o Proeja ontem, às 10h20, e aí fiquei terminando exatamente os pontos da arguição para que justamente tornasse a fala mais objetiva, tá? A primeira coisa que eu destaco, Islen, no seu trabalho, é a necessidade de você pensar uma ênfase maior, efetivamente, o trabalho e na formação do trabalho para se analisar esse aluno do Proeja. Percebe? Não que o problema da identidade e as dimensões subjetivas não sejam importantes, elas são importantes. Mas você está lidando, o seu objeto, a sua escolha, o seu recorte e a área em que você está inserida, ela necessariamente está se debruçando sobre o trabalho na dimensão estruturante da condição humana. Ou seja, todas as questões relacionadas à identidade racial, e esse debate racial é extremamente relevante e necessário, tá? Você precisa, de alguma forma, alinhar ele. Por isso que eu senti falta do conceito de interseccionalidade, né, no seu trabalho. Ou seja, você precisa entender que essa dimensão de opressão, ela tem interseções que são evidentes, e a opressão racial, que você tão bem menciona, ela casa necessariamente com a opressão de classe a esse nosso aluno do Proeja, do Programa de Educação Profissional, Ensino Médio Integrado de Jovens e Adultos. Esses nossos alunos do Proeja são alunos negros e pardos, e são alunos negros e pardos trabalhadores. Isso não é um mero adjetivo, isso é muita coisa quando você recorta alunos do Proeja, percebe? Aquilo que o Rodrigo mencionou, um pouco antes de eu começar a minha arguição. Ou seja, a gente está falando não da EJA especificamente, que tem as suas especificidades, que tem as suas questões, as suas dimensões intrínsecas, mas a gente está falando da EJA profissional. Percebe? Quando a gente fala da EJA profissional, a gente precisa necessariamente buscar na nossa análise os vasos conectantes, os vasos de comunicação entre a opressão racial e a opressão de classe. Percebe? Quando nós fizemos o debate, você vai lembrar disso em várias aulas. Quando em várias aulas que você muito bem assistiu, né, em especial nas quintas-feiras, nas turmas de primeiro ano, qual era a ênfase em que pese, né, serem turmas de cursos diferentes, um assistente em educação, assistente em administração e o outro técnico administrativo, são cursos distintos, mas qual era a ênfase da minha atuação no campo do currículo de história? Era sempre destacar o mundo do trabalho, correto? Ou seja, discutir os fenômenos correlatos ao mundo do trabalho, os desafios, as contradições, todos os aspectos relacionados ao que efetivamente fez com que eles optassem em vir para o Pedro II, né, para adquirirem uma formação técnica. Percebe? Eles não vêm para o Pedro II iletrados e buscando uma formação inicial. A gente, em que pese as dificuldades apresentadas, eles já têm uma formação inicial e eles vêm buscar uma habilitação profissional.
Qual é o papel de um professor de história, de um professor da área, entre aspas, propedêutica, né? Como se dizia antigamente, áreas técnicas, áreas propedêuticas, essa separação é horrorosa, né? Até porque a gente está falando de um ensino médio integrado. Enfim, qual é o papel de um professor de história e de um professor da área de ciências humanas dentro de um curso técnico profissional? É mostrar para eles que essa dimensão técnica não é tecnicista, essa dimensão técnica não está apartada da formação humana integral, percebe? É isso. As nossas bases conceituais do nosso programa de pós-graduação casam exatamente com aquilo que a gente acredita como educação de jovens e adultos em nível médio profissional integrado, percebe? Eu não estou no ProEja, eu não escolhi assumir as turmas do ProEja na educação básica na Tijuca à toa. Né? Eu não caí ali de paraquedas ou tipo assim, não tinha horário para mim, eu estou aí. Foi uma opção pedagógica deliberada, uma opção ética, de dizer o seguinte, eu estou ali, não é? E estou no campo da educação profissional, em nível de pós-graduação e em nível médio, exatamente para fazer essa interlocução necessária entre o que a gente reflete na universidade, no campo da pós-graduação, tá? E aquilo que a gente faz na nossa praxis pedagógica, percebe? Essa foi a escolha, você deve ter percebido isso, né? Enfim, porque que eu costumo dizer que o ProEja, não é? É o meu santo graal, digamos assim. É o espaço da escola que efetivamente me realiza como docente. Educação popular e educação profissional de jovens e adultos, eu me arrepio quando eu digo isso. Não é? Isso me realiza como professor. Mais do que estar num programa de pós-graduação, não é? Estar coordenando, né? Enfim, não tenho o menor apego por essas distinções acadêmicas, porque ele é o coordenador. Acontece, hoje eu sou coordenador, daqui a pouco o Rodrigo é também, enfim. Eu não tenho esse tipo de veleidade acadêmica, sabe? Enfim, o meu papel sempre foi muito de ser um historiador e professor militante daquilo que eu acredito, militante por uma educação, de fato, emancipadora e transformadora, né? Enfim, muitas vezes esse papel militante me trouxe até constrangimentos evidentes junto ao povo lá da extrema-direita, né, que uma vez até me chamou lá no gabinete do Ministério Público para perguntar por que eu falava tanto de política nas minhas aulas. Calem os professores de história, mas enfim, vida que segue. Então é importante você recortar isso com o seu orientador. Ou seja, você não está falando só da EJA, você está falando do ProEJA. Você está falando da educação de jovens e adultos profissional. Ou seja, o seu produto educacional é excelente, é irretocável. Eu não tenho nenhum comentário a fazer, porque eu gostei muito dele também. Mas você precisa problematizar duas coisas. Primeiro, entendê-los não só como alunos negros, mas como alunos trabalhadores negros. Percebe a diferença? Quando você faz essa tríade, alunos, trabalhadores e negros, que está obviamente interligada e condensada no indivíduo só, você efetivamente aprimora o seu recorte sobre a análise que você pretende fazer a partir da autobiografia dos alunos que você escolheu, né? Dos alunos que se ofereceram para contribuir com a sua pesquisa. Tá? Eu senti falta também, e aí acho que seria importante você adequar isso para o seu texto lá, para a dissertação, para a pesquisa, para o andamento da pesquisa, um histórico sobre o ProEja no Colégio Pedro II. Né? O Colégio Pedro II já oferece ProEja desde 2007. Há de se concordar que a entrada do Pedro II, na adesão do Pedro II ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, o profissional, foi um tanto quanto, digamos assim, fortuita. Não é? Porque a gestão na época, em 2007, a gente conta os bastidores um pouquinho daquilo que a gente viveu também. Né? A gestão na época, em 2006, não quando esquece, foi aprovado... Desculpa, Léo. Não esquece que estão gravando, hein? Não, mas eu não vou falar nada. Mas eu já me posicionei para ouvir o Adorno Bastidores. Isso aí, aula. Vai lá. Não foi nada indecoroso, não, mas assim, foi fortuito no sentido de dizer que o Pedro II, até mesmo setores progressistas da escola, né, sempre cai na armadilha da escola de excelência. E por que a escola de excelência é a armadilha? É a armadilha que muitas vezes traveste o discurso do tradicionalismo na história da escola de excelência. Esse é o primeiro problema. Né? E aí, que escola de excelência é essa? Que atende só o aluno de classe média, branco, e o cara que convenientemente, né, ou por consequência do seu acúmulo de capital simbólico, familiar, cultural, não é, pôde passar numa prova do Pedro II, e aí, por isso, ele gera uma poupança
para a família dele, e ele faz com que o Pedro II se torne, não é, o lugar da educação básica dele, e ele sai praticamente direto para a universidade. E cadê o nosso aluno trabalhador? E cadê o nosso aluno negro da favela, não é, que deveria também estar na escola pública e não está? Se você parar para perceber, e eu mencionei isso em algumas aulas lá no Proeja, qual é o segmento mais negro da escola entre o corpo discente? Sem dúvida nenhuma, são os alunos trabalhadores do Proeja. Por que a escola não funciona plenamente para os alunos do terceiro turno, não é? Para os alunos do Proeja? Porque o argumento da burocracia que administra a escola é o argumento de que nós não temos servidores disponíveis para trabalhar no turno da noite. Mas por que não se faz, não é, uma organização de gestão para que o turno da noite, o turno que atende esses alunos, não é, periféricos, esses alunos que entram, primeiro que eram vistos de maneira diferenciada na escola porque entravam por sorteio, enquanto outras turmas de ensino médio técnico e ensino médio regular entravam por concurso, eles já entravam por sorteio. Quando veio a pandemia, essa diferenciação ela se atenuou um pouco. Por quê? Porque aí todo mundo entrou no Pedro II via sorteio. O reitor que saiu agora, agora ex-reitor, numa canetada, sem fazer nenhum tipo de debate com a comunidade, fez com que a prova voltasse a ser o meio de acesso, o único meio de acesso para as turmas de ensino médio no Colégio Pedro II. Ou seja, ele não fez a menor discussão, o menor debate em relação ao sorteio, em relação a outras vias de admissão ao Colégio Pedro II, não é? Que é uma instituição pública, uma instituição federal, uma instituição que oferece níveis obrigatórios, educação básica obrigatória, está previsto em lei, na LDB lá de 96, percebe? Mas aí contando sobre esses bastidores da entrada do Proeja. Proeja, quando chegou na escola em 2017, uma parte da escola olhou assim de rabo de olho, dizendo assim, poxa, mas como assim receberemos alunos que são trabalhadores, alunos à noite? Ninguém falava isso abertamente, né? Porque ninguém vai ser racista e ninguém vai ser discriminatório em termos de classe, de diferenciação de classe abertamente. Mas você percebia nas nuances, né? Nas sutilezas dos discursos. Não, talvez nós não tenhamos condições para receber esses alunos, não é? Até discurso do tipo, a tradição do Colégio Pedro II nunca foi uma tradição de educação profissional e sempre uma tradição propedêutica de formar alunos para a universidade, não para o mundo do trabalho. Ou seja, discursos que estavam ali, obviamente, não é? Ainda que de maneira muito sutil, escamoteada, dizendo o seguinte, será que o Proeja é bem-vindo nessa escola? E aí, com todas as críticas que eu tinha à época, a antiga direção-geral, na época que o Pedro II, né, aderiu ao Proeja, que é anterior, a adesão do Pedro II ao Proeja, é anterior à equiparação do Pedro II à IFE. A equiparação vem em 2012, a adesão vem em 2007. Né? Ainda que o argumento tenha sido um argumento, digamos assim, fortuito, que a direção-geral na época comentou da seguinte maneira, vamos aderir, porque isso vai significar recursos para a escola e nós temos uma estrutura que pode funcionar à noite que é ociosa. Basicamente, o argumento da gestão foi esse. Ou seja, o debate pedagógico sobre a educação profissional de jovens e adultos, ao fim e ao cabo, se resumiu a isso. Não é? Tanto que até hoje nós nunca fizemos no Pedro II um balanço sobre o que são esses 15 anos de Proeja no Colégio Pedro II. Esse ano nós fizemos 10 anos de equiparação à rede federal, tá? E não fizemos um debate de um balanço sobre o que foram esses 10 anos, né? Sobre o que são esses 10 últimos anos de equiparação do Pedro II na rede federal. Isso, para mim, não é por acaso, não é fortuito, percebe? Por que não é por acaso? Porque, na verdade, existe ainda uma grande dificuldade do próprio Pedro II, da própria escola, não é? De se reconhecer, não é? Como um espaço para formar filhos da classe trabalhadora, para formar para a educação profissional, percebe? Por que as portarias de avaliação, por que a estrutura pedagógica do Pedro II funciona, não só pelas especificidades do Proeja, não, mas por que ela funciona de maneira diferenciada? Também porque se criam duas realidades para esses alunos, né? Uma realidade para o aluno do diurno, mesmo para o aluno, olha só, o nível de esquizofrenia burocrática às vezes é tão grande no Colégio Pedro II, que, por exemplo, quando você elabora uma portaria de avaliação dos cursos técnicos,
para avaliar os alunos. Não é? A mesma portaria de avaliação que vale para os cursos regulares, do ensino médio regular e ensino fundamental, vale também para o ensino médio profissional, para o ensino médio integrado diurno. Mas quando trata de PROEJA, é outra portaria de avaliação que é completamente distinta, que cria uma divisão, uma separação, uma diferenciação inexplicável entre os cursos técnicos que são oferecidos para jovens e adultos à noite e os cursos técnicos que são oferecidos para molecada de 16, 15 anos, né, que está ali naquela idade, digamos assim, escolar, né, da adolescência, ali do final da adolescência. E, certa vez, né, eu que sou quase um Gregório de Matos, não é isso? Quase um Boca do Inferno, fiz essa pergunta, né, uma pergunta, digamos assim, inconveniente para a burocracia. Eu falei assim, mas por que essa diferenciação da portaria de avaliação de cursos que são também de ensino médio integrado, PROEJA e o ensino médio integrado da tarde, não é isso? Que tem São Cristóvão, tem Tijuca. A resposta foi fortuita também. Poxa, nem nos tocamos desse detalhe. A resposta não é essa. Ou seja, é o que revela claramente o quê? Uma dificuldade da própria escola em pensar o PROEJA, não é? A partir das suas especificidades e também integrar efetivamente o PROEJA ao Colégio Pedro II. Você viu isso. O fato da escola não funcionar plenamente no turno da noite é um recado muito claro para aquele aluno, né? É dizer o seguinte, olha só, a sua presença aqui é quase uma concessão. O fato da estrutura da escola, o curso vai até 10 horas, 10h20, né? A escola só funciona, os outros setores da escola só funcionam até 7h30, 8 horas, 7h50, que é o horário ali da janta dos alunos, né? Por que a escola não funciona plenamente para esse aluno, né, de 8 horas até 10h20 da noite no final do turno? É quase que um recado, não? Ou seja, de que, olha só, a gente entende a importância de você estar aqui, mas estar aqui é uma concessão, percebe? E essa é quase que minha profissão de fé diária, de ficar ali dizendo, olha o problema da gente tratar de maneira burocrática e tentar tratar de maneira igual indivíduos que são desiguais, percebe? Porque quando você cria percepções, não, olha só, temos que tratar da mesma maneira os alunos do PROEJA, dos alunos do ensino médio regular, né? Tratar de maneira igual indivíduos desiguais cria diversos problemas e reforça a desigualdade. Até os liberais sabiam disso. Mas, enfim, vamos lá. Quando você fala também, na página 32 do seu trabalho, Islin, da heterogeneidade, eu destaquei aqui, eu fiz aqui meu dever de casa, como professor da banca, fazendo aqui, destacando item por item, tá? Para que a gente também seja objetivo e, obviamente, a gente possa ouvir depois das arguições, né? Não se assuste, né? Porque o momento da qualificação é esse, o momento da qualificação é da banca colocar de maneira muito fraterna e tranquila as críticas, as observações, e você dizer que concorda ou não. Você tem todo o direito de dizer assim, ah, Léo, legal, beleza, o que você falou está muito legal, mas eu discordo de tudo isso. O pesquisador é você, e você tem a responsabilidade com o coautor do seu trabalho, que é o seu orientador, não é? Enfim, eu estou aqui não como coordenador do programa, eu estou aqui como professor arguidor para contribuir. Na página 32, você coloca assim, heterogeneidade desses discursos, das identidades, e a relação dessa heterogeneidade desses discursos e dessas identidades com o mundo do trabalho. Tá? Eu concordo com você que há heterogeneidade nos discursos, das identidades que formam os alunos do PROEJA, tá? Mas qual é a relação dessa heterogeneidade com o mundo do trabalho? Porque você precisa pensar, repito, os alunos negros trabalhadores do PROEJA. Tá? Esse aqui é uma tríade fundamental para você desenvolver como horizonte para a sua observação, horizonte para a sua análise. Tá? O seu texto, quando você opta pelo relato autobiográfico, você me fez, e aí eu te agradeço, porque você me fez relembrar e reler. Ontem eu fiquei relendo esses dois textos e eu fiquei, cara, como esses textos são bons. Se você opta pela bibliografia como gênero de análise, você precisa problematizar, você precisa pensar, teorizar sobre a biografia como gênero de análise histórica e como instrumento de investigação social. Tá? Nesse sentido, eu senti falta, no seu referencial teórico, de você buscar elementos, buscar referências
para pensar a biografia, usos da biografia. Ainda que sejam relatos autobiográficos, não é você simplesmente que vai fazer a biografia dos biografados, né, dos alunos. Você vai solicitar, demandar para eles, não é, relatos autobiográficos para a construção do seu produto educacional. Isso é ótimo. Mas quais são os limites e as potencialidades da biografia como gênero? Percebe? Como gênero de análise historiográfica. Eu, sou do campo da história, né? Sou historiador de ofício, de formação e professor de história, não é? Muitas vezes a gente lida, não é, com a dimensão da biografia, uma dimensão... Às vezes a gente lê algumas biografias que falam mais do biógrafo do que do biografado, concorda? Você concorda comigo? Isso é uma provocação que eu estou te fazendo. Por quê? Eu vou até chegar ao paroxismo de dizer, não sou eu que tive essa sacada brilhante, não tenho essa inteligência toda, de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, num texto de 1986, né, traduzido para o português já, publicado naquele livro, Usos e Abusos da História Oral, né, que foi coordenado pela professora Marieta de Moraes Ferreira, do FRJ, e pela Janaína Amado, ele diz o seguinte: a ilusão biográfica. O que é a ilusão biográfica? Uma belíssima provocação do Bourdieu, quando ele diz o seguinte, né? Ele, de maneira debochada, provocada, ele vai dizer o seguinte: a biografia não existe. É óbvio que a biografia existe, é óbvio que o exercício biográfico, como gênero historiográfico, existe. Mas quando ele fala da ilusão biográfica, ele está necessariamente destacando nessa reflexão as devidas relações entre indivíduo e contexto, não é, que devem ser feitas pelo biógrafo, não é, ou problematizadas pelo biógrafo, no caso de uma autobiografia, problematizadas por você, que é a pesquisadora, não é, quando os relatos chegarem na sua mão. E aí, necessariamente, a biografia de qualquer indivíduo, mesmo a autobiografia, ela é uma seleção discricionária, aleatória e concatenada de elementos que o indivíduo biografado ou autobiografado escolhe e outros elementos que ele prefere não falar. Você concorda comigo? Nesse sentido, isso nos leva a pensar necessariamente as devidas relações e o cuidado que a gente precisa pensar, a gente precisa ter entre história e memória. Tá? Quando você trabalha com relato autobiográfico, você vai trabalhar com uma dimensão de memória individual desses autobiografados, onde você precisa, necessariamente, num trabalho acadêmico, tá? Refletir sobre essa diferença, sobre essas diferenciações, essas peculiaridades entre história e memória. E, para isso, tem uma bibliografia vasta sobre isso, né? O Pierre Nora, não é? A gente tem o Jacques Le Goff, não é? A gente tem a Márcia Mota, da UF, discutindo, né, a relação entre história e memória. Existe uma relação entre história e memória, mas você precisa, obviamente, refletir sobre essa relação, porque não é a mesma coisa, você não pode tratar como a mesma coisa. Tá? Então, assim, eu indiquei lá naquele texto que eu coloquei para você, eu estou te indicando 2 textos que vão te fazer pensar, assim, vão cair na sua cabeça, assim, você vai ficar uma semana inteira pensando assim, puta merda, desculpa a expressão, aquele professor me mandou esse texto, eu agora vou ficar aqui refletindo sobre coisas que eu não refletia no uso da biografia para análise histórica, para análise de um objeto na investigação social, né? É o texto do Giovanni Levi, Os Usos da Biografia, está no mesmo livro, Usos e Abusos da História Oral. O Giovanni Levi é um historiador italiano, e do próprio Bourdieu, do Pierre Bourdieu, que é a ilusão biográfica. São textos curtos. O primeiro tem 17 páginas e o segundo tem 8, tá? Que vão te provocar aí uma brainstorm no que diz respeito ao uso da biografia como gênero de investigação, como instrumento para a investigação da realidade social, tá? Outra coisa que eu queria te destacar também, e você não entenda isso como uma desqualificação do seu trabalho, muito longe disso. O seu relato biográfico, ele é extremamente importante para compreender as suas escolhas. Mas quando você coloca o seu relato biográfico, né, da maneira como você coloca, você muitas vezes pode ter dificuldade para estabelecer esse distanciamento crítico
em relação aos alunos que você está pedindo para que eles se autobiografem, percebe? Por exemplo, quando eu li o seu relato autobiográfico, que você coloca no seu texto, eu fiquei na seguinte dúvida: poxa, será que a Islen foi, além de ter sido uma ex-aluna de escola pública, enfim, uma mulher de uma origem popular, enfim, assim como eu, enfim, você também foi aluna da educação profissional e tecnológica, da educação profissional, ou seja, foi aluna em algum momento da sua vida, ou da educação de jovens e adultos? Porque eu fiquei nessa dúvida, se você fez esse relato, se você foi aluna ou não. Se você foi, isso tem implicações no seu relato. Se você não foi, também tem implicações. E a gente não está falando simplesmente da EJA, está falando do PROEJA, percebe? Mais uma vez, essa diferenciação. Então, assim, eu até destaquei, eu fiz essa observação, né? O relato biográfico seu é um relato muito poderoso, mas você precisa ter o cuidado de criar um distanciamento crítico entre as subjetividades, as suas subjetividades, tá? E o objeto de pesquisa recortado, tá? Sob pena, né, de você não criar uma distância segura entre o que você está observando ou seja, você pode confundir aquilo que você está observando com aquilo que você quer observar. Vou explicar como. Muitas vezes, quando a gente não cria esse distanciamento reflexivo sobre aquilo que a gente está investigando, a gente traz respostas prontas para as nossas análises. E aí é um problema. E isso compromete o resultado final do seu trabalho. Quando efetivamente você tiver os dados dos autobiografados, você precisa trabalhar com os dados apresentados da forma como eles foram colocados, e não aquilo que você quer ver. Não sei se foi claro, percebe? Ou seja, muitas vezes quando a gente tem pressupostos e já pré-noções, pré-concepções daquilo que a gente espera, eu tive orientando, que inclusive era da sua turma, um colega da sua turma, que agora está sob os cuidados de um outro colega, enfim, que ele, vou dar um exemplo para você entender, que ele foi entrevistar algumas pessoas para o trabalho dele, para a pesquisa dele, e ele já imaginava, ele já tinha um roteiro pré-estabelecido, além das perguntas e das respostas. Como ele conheceu as pessoas há muitos anos atrás, tinha algum convívio com as pessoas, ele sabia mais ou menos o que as pessoas iam responder das perguntas dele. E aí, um belo dia, eu comentei com ele, falei: fulano, olha só, você não acha que isso é um problema? Porque você está criando expectativa sobre aquilo que você acha que o entrevistado tem que responder, cara. Percebe? Aí ele montou uma entrevista semi-estruturada que era praticamente fechando as respostas dos entrevistados, imaginando que ele queria ouvir aquilo. E aí quase perguntando assim: olha só, eu acho que aconteceu isso. Você concorda comigo? Eu falei: cara, muda tudo isso, inverte a lógica. Você não tem que fazer uma entrevista semi-estruturada dessa maneira. No seu caso, do relato autobiográfico, você vai lidar com subjetividades mais sensíveis ainda, percebe? E aí é o cuidado que você precisa ter, em que momento, e você observar na sua pesquisa, né? Na observação desses relatos autobiográficos. Será que esse aluno, ele se reconhece como aluno negro trabalhador? Ou ele não enxerga a sua negritude, como você menciona, né, que aconteceu com você num determinado momento? Ele não enxerga a negritude dele, melhor dizendo, né? Ele não enxerga a condição dele de trabalhador subalternizado? Percebe? Porque muitas vezes ele está tão imbuído de uma percepção de mundo. Aí, mais uma vez, eu vou usar o Bourdieu, né? Aquele conceito de violência simbólica. Por que esse conceito de violência simbólica é tão poderoso do Bourdieu? Porque o sujeito está tão violentado pela realidade, não é? Ele está tão inculcado daquelas formas, não é? O hábitos dele, né? Ou seja, aquele sistema de predisposição dele está tão inculcado daquelas formas de dominação que ele naturalizou essas formas de dominação. E ele nem se percebe como trabalhador. É o mesmo caso do cara que vai dizer assim: não, professor, eu sou motorista de aplicativo, eu sou empreendedor, eu trabalho por conta própria. Não, cara, você não é trabalhador, você não é empreendedor, você é um trabalhador precarizado, uberizado, né? Usando aí a conceituação do Ricardo Antunes, lá da Unicamp. Percebe? De que maneira essa dimensão da violência simbólica é tão poderosa que faz com que o sujeito nem se perceba como negro ou não se perceba como trabalhador, percebe? Tem uma dimensão que é fundamental nessa história, tá? Acho que você precisa também, com esse distanciamento crítico, com esse distanciamento um pouco maior, você precisa analisar.
Outra coisa que eu percebi também, eu juro que eu já estou caminhando aqui para o final, tá? O Rodrigo e professora Joanê, por favor. Enfim, às vezes eu me empolgo, assim, quando eu pego bons trabalhos e alunos, assim, que eu já me afeiçoo logo de cara, eu começo a me empolgar e começo a fazer grandes digressões. Mas vamos lá. Quando você discute a concepção de racismo no seu trabalho, eu fiquei com algumas preocupações, Islin. Porque muitas vezes, me pareceu, posso estar equivocado aqui, tá? Mas você me corrija se eu estiver errado. Me pareceu que você, às vezes, confunde racismo com injúria racial. Ou você parte do princípio de que o racismo tem uma dimensão meramente individual, concorda? Uma concepção individual de racismo. Vamos resgatar um intelectual que eu acho ele maravilhoso, assim, eu sou fãzoca daquele cara, eu acho que aquele cara tinha que estar na universidade pública, e não sei se ele já está, ou se ele tinha que estar no Instituto Federal com a gente, que é o Silvio de Almeida, cara. Silvio de Almeida traz uma reflexão, além do fato dele ser um intelectual negro, tem que destacar isso, ele traz uma reflexão fantástica sobre essas concepções de racismo, não é? A concepção individualista, liberal de racismo, não é? Que reduz muitas vezes o racismo a uma atitude individual, não é? E as concepções de racismo institucional e de racismo estrutural, que não são a mesma coisa, você sabe disso, né? Mas que são duas dimensões, duas concepções que se casam, né? Que se entrelaçam. Por que o racismo, por que o Silvio de Almeida tanto reforça essa dimensão do racismo estrutural na sociedade brasileira? Ou seja, o que de fato, por que ele considera, ele marca aquele golaço quando ele diz o seguinte: o racismo na sociedade brasileira é estrutural? Por quê? Qual é o argumento que ele usa? Ele é estrutural porque ele tá entranhado. A expressão o uso, talvez o léxico seja, o racismo ele está de tal forma, a formação da sociedade brasileira, as estruturas da sociedade brasileira estão de tal maneira imbuídas de uma dimensão racista, discriminatória, né, que isso escapa muito a uma dimensão meramente individual. Percebe? O racismo estrutural ele está numa dimensão de naturalização de espaços que são predominantemente brancos e outros espaços que são predominantemente negros, e ninguém se dá conta disso. Ou se dá conta, diz assim, até faz uma crítica, mas isso é difícil de mudar, como é que a gente muda? Como é que a escola, como é que o Colégio Pedro II, por si só, reproduz uma dimensão de racismo? É uma escola racista, institucionalmente falando, e uma escola racista estruturalmente falando. Porque se naturaliza a ideia de que o aluno preto, trabalhador, é o aluno da educação profissional noturna, não é? De jovens e adultos. E o aluno branco da classe média é o aluno, ninguém diz isso mais, né? Mas é o aluno, entre aspas, padrão da escola. Percebe? Essa é a dimensão de racismo estrutural e institucional que o Silvio de Almeida tanto fala lá naquele livro dele, Racismo Estrutural. Senti falta desse livro na tua bibliografia e na tua reflexão como referencial teórico. Aquele livro é de uma felicidade, o Silvio de Almeida, didatizar todo esse debate, que é um debate extremamente complexo, não é? É um debate que eu, particularmente, não domino como um todo. Não é? Mas, enfim, a leitura que eu faço, toda vez que eu pego aquele livro, e você também me fez pegar aquele livro ontem, eu falei assim, cara, como esse cara é brilhante para ele pensar perspectivas, não é, e críticas sobre o racismo na sociedade brasileira, escapando dessa lógica meramente liberal, percebe? Do racismo como prática discriminatória individual, e não é. No campo das mentalidades, no campo das construções coletivas. É isso que ele está dizendo como racismo estrutural, percebe? Óbvio que são estruturas dadas, mas que não são estruturas inatas. Não são estruturas ahistóricas que estão aí dadas e não vão mudar nunca. Claro que muda. Não é? Aí eu vou recorrer ao estruturalismo estruturante, estruturado do Bourdieu, né? Enfim, a possibilidade da ação individual transformar, modificar essas estruturas. Tá? Então, assim, eu até coloquei lá, eu destaquei isso na página 37 e 38, e eu coloquei lá naquele arquivo que eu mandei para você e para o seu orientador. Tá? Outra coisa que eu percebi também é o seguinte, quando você tem que tomar cuidado, às vezes, eu entendi que você, pela maneira como você encara esse tema, às vezes você dá uma escorregadela no sentido de ser excessivamente informal na escrita, e isso é um problema.
Porque num trabalho acadêmico, quando a gente é informal na escrita, quando a gente coloca alguma ideia, algum argumento, ou faz menção a alguma coisa e não explicita isso, a gente corre o risco de ser superficial, tá? E que é um problema para um trabalho acadêmico, tanto uma dissertação de mestrado como para uma tese de doutorado, tá? Enfim, é óbvio, como a professora Jonet mencionou, você não tem que reinventar a roda, mas alguns cuidados na escrita precisam ser feitos, precisam ser colocados para você não reproduzir lugares comuns, tá? Por exemplo, você fala em um determinado momento do seu texto, eu acabei de colocar a página assim, que você coloca assim, democracia racial como estratégia governamental, democracia racial como estratégia governamental. Democracia racial não é estratégia governamental. Democracia racional é ideologia como visão de mundo. É uma percepção, é uma dada visão de mundo que determinados intelectuais no Brasil, a partir de meados do século XX, tiveram e construíram, não é, a ideia da mestiçagem como um elemento construtor da identidade brasileira. Existe um projeto de Estado, não é de governo, é um projeto de Estado que se apropria de uma parte da intelectualidade, em especial uma intelectualidade modernista da década de 30 e 40, tá? Que vai falar sobre a mestiçagem, que pela primeira vez vai falar da mestiçagem como um aspecto positivo da formação social, já que historicamente a mestiçagem sempre foi vista como um elemento desabonador da nossa conduta, digamos assim, né? E eu tenho as minhas dúvidas, enfim, talvez a professora, não sei se a professora Jonet vai concordar comigo, mas eu não creio que o Gilberto Freire tenha falado em democracia racial na década de 30 no Casagrande Senzala. Quem fala em democracia racial é um intelectual modernista chamado Cassiano Ricardo, tá? Que é um escritor, que é um modernista de primeira grandeza, que na década de 30, né, vai construir toda essa percepção em relação à democracia racial para se justificar, inclusive, a importância e a relevância dos bandeirantes na formação do Brasil a partir do século XVII. Percebe? A ideia de democracia racial está diretamente atrelada à construção do Cassiano Ricardo. Eu até botei um verbete lá, acho que eu coloquei isso lá naquele comentário que eu fiz para você, no arquivo que eu te mandei, não é? Um recorte da maneira como o Cassiano Ricardo, ao longo da trajetória intelectual dele, no Estado Novo, essa é uma construção da década de 30, em especial da ditadura Vargas, do Estado Novo. E não por acaso, muitos intelectuais desse período estavam se dedicando sobre a construção e a compreensão do que é a identidade brasileira. Não é? É óbvio que uma ditadura e o Estado Novo precisa criar uma percepção de Brasil sem conflitos, né? Não temos conflitos, né? Afinal de contas, somos todos irmãos, vivemos numa imensa democracia racial. O Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, em 33, a todo momento, embora ele entenda a mestiçagem como um elemento fundante da formação social do Brasil, né? O Gilberto Freire é um antropólogo. Ele vai colocar a mestiçagem como um elemento fundamental e um elemento positivo daquilo que ele vai chamar de construção da civilização luso-brasileira, mas ele, a todo momento, ele vai fazer referência à violência do colonizador em relação às mulheres negras e às mulheres indígenas. Ele vai dizer claramente, né, o Brasil é fruto do estupro. Percebe? Ou seja, será que o Gilberto Freire está falando em democracia racial? Ele não está falando. Essa é uma interpretação que uma determinada categoria de intelectuais no século XX teve da obra do Gilberto Freire. E vou te dizer quem? Em especial os marxistas da USP, que eu gosto muito, mas também falaram um monte de bobagem. Né? Por exemplo, Florestan Fernandes. Eu adoro Florestan. Florestan é um dos maiores intelectuais da história brasileira no século XX. Mas fez parte de um grupo de intelectuais marxistas na USP que, para desqualificar a obra do Gilberto Freire, fala e atribui ao Gilberto Freire coisa que ele nunca disse. Percebe? Então, percebe o cuidado que a gente tem que ter quando a gente cita algumas coisas num trabalho acadêmico? Você necessariamente ter o devido cuidado ali para fazer o destaque dessas nuances históricas desse debate intelectual, que é um debate complexo, que é um debate difícil. Não é? Mas a gente está aqui, obviamente, para te ajudar de alguma forma e te dar
essas referências, enfim. E se eu não ficar a contento aqui nesse momento, nessa sessão, depois me manda e-mail, a gente troca alguns e-mails e eu te passo algumas referências sobre isso, tá? Para que você leia sobre isso. Ao mesmo tempo, embora o Florestan Fernandes tenha falado da questão atribuído à democracia racial ao Gilberto Freire, quando você, logo no início do seu trabalho, você menciona, né, o Florestan Fernandes, uma frase dele. Eu fiquei todo feliz, né? Eu até mandei um e-mail para você, eu falei, poxa, já gostei, já começa com o Florestan Fernandes, que é um intelectual marxista de fôlego, enfim, para mim, um dos intérpretes do Brasil, e que escreveu uma obra clássica, que é a integração do negro na sociedade brasileira. Percebe? É um intelectual branco, mas de uma origem popular, filho de sapateiro, que escreveu sobre o negro, e escreveu uma das grandes análises sobre a integração do negro na sociedade brasileira, naquele contexto de transição entre o trabalho escravo e o trabalho livre do final do século XIX e início do XX. Tá? Então, eu senti falta de você colocar esse texto, de você, pelo menos, resenhar, rascunhar alguns aspectos desse texto, em especial o capítulo 3, que fala sobre a integração do negro na sociedade de classe. Tá? Senti falta de você problematizar um pouco, se apropriar um pouco dessa, não apenas citar, mas se apropriar um pouco dessa reflexão e colocar isso no seu trabalho. Quando você coloca também, na página 42, você fala assim, né, o movimento negro como algo que, nos anos 2000, né, estava organizado e fez todo o debate e fomentou o debate em relação à questão das cotas. Concordo que naquele período, naquele contexto, década de 90 para a década de 2000, né, a atuação do movimento negro foi fundamental, mas não foi original, porque a gente tem, nos anos 70, por exemplo, só para a gente falar, fazer um recorte, de associativismo negro na universidade em épocas contemporâneas. Né? Na UF, quando você tinha a existência, né, quando a gente tinha o grupo de trabalho André Rebouças, que é um grupo de trabalho de intelectuais na UF, pensando exatamente a entrada, a permanência e a presença de estudantes e alunos negros na universidade, no sistema universitário brasileiro. Você imagina pensar isso em plena década de 70, cara, nos estertores da ditadura, no final da ditadura militar. Grupo de trabalho André Rebouças, né? Tem até uma belíssima dissertação de mestrado lá na Rural sobre a história do grupo de trabalho André Rebouças, que eu coloquei lá no link para você, naquele arquivo que eu te enviei, tá? Tudo isso que eu estou falando, eu não estou falando aqui só de orelhada, não. Eu te mandei tudo naquele arquivo, tá? Também, e por último, quando você fala da... Aliás, é o penúltimo. Quando você fala, tem um determinado momento do capítulo 2 que você cita o Demóstenes Torres. Você faz quase que uma crônica ali da atuação do senador, do ex-senador Demóstenes Torres. Eu não sei, eu não entendi, confesso que eu não entendi. Eu queria que você falasse dessa liberdade poética que você teve de falar sobre o Demóstenes Torres, né, para a sua pesquisa. Eu não sei se aquele relato que você faz, que é um relato interessante, mas eu não sei se ele casa efetivamente com o teu objeto de trabalho. Né? Me parece que você quis recorrer a um exemplo, acabou escrevendo alguns parágrafos sobre aquilo, tá? Mas que aí falou do envolvimento dele com Carlinho Cachoeira e falou da questão da demolição daquela imagem de cidadão ético, de político ético, que é um cretino, enfim, desculpa, tá gravando aqui, nem posso falar essas coisas, mas enfim, todo mundo sabe que o Demóstenes Torres é quem é. Mas enfim, eu não sei, confesso que eu não entendi por que você coloca ali, cita aquele exemplo. Tá? E outra coisa, que eu acho que é uma questão formal, eu não entendi por que aquela organização de projeto vem depois do segundo capítulo. Eu li o segundo capítulo e depois você tem toda uma organização de projeto. Aquilo ali não deveria vir antes do segundo capítulo, porque você coloca ali o primeiro capítulo como uma introdução ao tema, depois o segundo capítulo que você discute a questão de raça, enfim, essas dimensões que eu bem mencionei, tá? E depois você coloca ao final uma estrutura de projeto, né? Enfim, referência, você coloca cronograma, você coloca ali alguns aspectos da pesquisa. Eu te pergunto, e depois pergunto para o Rodrigo, se não viria acima, não viria antes, digamos assim, do capítulo 2, tá? Gente, 1000 perdões aí se eu me alonguei demais. Eu acho que eu falei bem mais do que eu tinha me programado, mas é porque, enfim, a gente começa a falar e peço escusas aos colegas, não é? Pelo fato de eu ter me alongado aqui, talvez tenha sido prolixo, e agradecer mais uma vez a Islen e ao querido colega Rodrigo Trevisano aí pela oportunidade de dialogar com todos vocês, né?
e pela paciência em ouvir. Nada, querido. Não precisa pedir desculpa. A gente que agradece, assim, é sinal que a leitura provocou e a gente foi muito feliz na escolha da banca. Eu acho que você e a professora Jonet trouxeram muitas questões que sanaram algumas dúvidas e apontaram alguns caminhos, né? Eu sempre falo para o grupo que a gente se encontra, né, todos na segunda-feira, né, é que a gente sempre tenta entregar o máximo que pode para a qualificação, não só o projeto, né, porque é o que a gente precisaria para qualificar, apenas o projeto daria conta, mas eu sempre falo para eles, escreve, 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 porque a gente, quanto mais material der para análise, mais a gente tem, né, orientações e apontamentos. E algumas dúvidas aqui, elas foram já resolvidas, eu concordo com você plenamente. Eu acho que a questão do mundo do trabalho e a questão da biografia, ela atende e conversa muito com o nosso objeto, que é o Proeja, e com a questão do gênero do discurso no Bakhtin, que eu sempre brinco com a Islen, apesar de ser um leitor do Laclau, estou na perspectiva do discurso numa outra posição, né, no sentido de entender algumas premissas como diferentes, mas assim, é bom porque a gente se provoca teoricamente, né, nas nossas conversas, isso é muito positivo para a diversidade teórica. Mas eu acho que o Bakhtin ele trata isso muito bem dentro desses aspectos, né? Das escolhas que nós fazemos quando falamos, porque essas palavras elas são escolhidas, elas refletem muito mais do que os seus próprios significados. Eu acho que nesse olhar, né, a partir da biografia e a partir dessas relações com esse... Que trabalhador é esse do Proeja do Pedro II? Que estrutura é essa que atende ao Proeja do Pedro II? Dentro desse debate do racismo que vem sendo construído no trabalho dela e que vocês colocaram aqui e nos ajudaram bastante. Eu não sei, Léo, como que a gente faz para criar a sala aqui dentro. Acho que você que é o proprietário. Não sei se a Islen quer falar alguma coisa, quer Desculpa, responder. Léo. Eu estava aqui tão provocado com as coisas que você falou que não dei palavra a Islen. Islen, querida, me perdoe. Pode ficar à vontade, que a palavra é sua. Eu tenho que agradecer, né, pelas contribuições aí que estão iluminando. E com relação ao que eu coloquei lá do Demóstenes, né, Torres, foi tentando fazer ali um link com a questão dele ser o redator daquela lei, né, da igualdade racial. Por ele ser esse redator branco e criticar e falar aquilo tudo com relação... Né, eu achei que talvez tivesse algum sentido eu estar criticando essa postura dele. Isso. Eu acho que a gente tem que pensar algumas questões, Islen, mas eu acho que você tem muita coisa para organizar a partir dessas falas, né? Sim, com certeza. Leozinho, como é que a gente cria a sala, querido? Estou preocupado com a hora também da professora Jonia, que ela tem um compromisso agora. Deixa eu ver aqui se tem... Eu não estou vendo aqui nessa opção criar salas... Deixa eu ver se tem aqui, aparece. Notas compartilhadas, abrir configurações. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode deixar... a gente pode... Quer que eu crie um link aqui rapidinho no Google Meeting? Pode ser? Melhor. Eu acho que sim, porque aí a gente cria... Eu criei aqui, ó. Vou botar aqui. Tá no bate-papo. Aí a gente vai para o Meet. Pode ser? Pode ser, querida. Criou? Pode ser. Eu agradeço. Fechar meu microfone. E eu não sei como é que... Se a gente vai... Não, eu vou interromper aqui a gravação.